Fala pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Futman do canal Planta Esse Mistério e do blog Orquídea Esse Mistério. E agora aqui eu quero apresentar para vocês uma planta que eu sei que muitos conhecem, mas também muitas pessoas não fazem a mínima ideia do que se trata, ok? Pois bem, então eu vou apresentar para vocês agora a flor de cera, pessoal, ok? Então, vamos começar? Bom, gente, então, como vocês podem ver, essas plantas em que eu estou aqui, ó, nessas estruturas, são flores de cera. Vocês podem notar, né? Tem plantas com folhas mais compridas. Essa aqui ainda está enraizando, está um pouco feia ainda. Tem plantas de folha mais arredondada ou mais comprida. Tem plantas de folha variegata. Pois bem, pessoal, e todas elas têm essa estrutura aqui para ela poder se enrolar, pois ela é uma planta trepadeira, é como se fosse um cipózinho. Então, pessoal, a flor de cera, o seu nome científico é Roya, o seu gênero. Dentre as roias, a mais comum, a mais conhecida das pessoas que não são colecionadores, do público em geral, é a Roya carnosa. Como as minhas flores de cera estão sem flor, já floriram, mas agora está sem flor, eu vou colocar bastante foto das florações das minhas flores de cera, ok? Para vocês poderem ver, enquanto eu vou passando o vídeo, e eu vou explicar um pouquinho dessa planta para vocês. Vamos lá então? Galera, a flor de cera, ela tem esse nome porque a sua flor, ela é como se fosse de cera mesmo. Ela tem essa textura cerosa, bem dura mesmo, bem cerosa, brilha, como se fosse uma florzinha de cera, bem delicada, muito bonita. Elas dão um cachinho, geralmente virado para baixo, onde as flores estão bem compactas. Ela dá um tipo de floração, a gente chama de umbela, em que elas estão todas dispostas no mesmo tamanho, uma coisa muito bonitinha, como vocês podem ver nas fotos aí durante o vídeo da floração. E é uma planta ornamental de fácil cultivo, né? Boa parte das espécies são fáceis de cultivar. Boa parte, como vocês podem ver aqui, são trepadeiras, são plantas trepadeiras que precisam de uma estrutura para subir, mas ela pode ser cultivada de forma compacta, como vocês podem ver aqui, ó, no vaso, nessa estrutura que eu fiz aqui. Isso aqui é um pedaço de tela, né, daquela tela mais dura, em que eu cortei e montei no vaso um arco, como se fosse um mini caramanchão, em que ali ela vai se enrolando e quando floresce fica a coisa mais bonita. Não só a floração, mas a própria folhagem dela tem uma textura bem rígida também, bem dura. E é bonita também, principalmente as variegatas e algumas espécies como a Roya Kerri, que é aquela que tem a folha em formato de coração, pessoal. Então, essa é uma planta bem interessante, de fácil cultivo e que vale a pena a gente ter na coleção. Agora vamos ao cultivo dessa planta, ok? Vamos lá. Cultivo da flor de cera, pessoal. Bom, como eu falei, ela não é uma planta difícil, é uma planta bastante rústica, bastante simples, de poucos cuidados. Basicamente, é uma planta de meia sombra, ela não gosta de sol pleno, ela prefere ambientes protegidos, pode ser embaixo de uma tela de sombrite, mais ou menos igual às orquídeas, ou um local como uma varanda que eu estou aqui, em que pega luminosidade indireta. O solzinho do iniciozinho da manhã, do finalzinho da tarde, é bem-vindo, mas o sol forte deixa muito amarelada a planta e pode causar queimaduras, o que não é interessante. Mas sim, ela precisa de boa luminosidade para florescer bem. E ela é um cipó, ela é uma planta de hábito trepadeiro. Algumas são de hábito pendentes, eu vou mostrar para vocês. Essa, por exemplo, ela já tem um hábito mais pendente, embora também dê para colocar na estrutura. Então essa aqui está enraizando. Uma outra que eu vou mostrar para vocês logo logo também tem hábito pendente, ok? Essa aqui que eu estou mostrando, pessoal, a Roya australis.
E ela tem hábito trepador, ela é uma trepadeira, é um cipó. Ela se enrosca nas estruturas, ela é uma planta que a gente chama de volúvel, ou seja, ela vai se enroscando nas outras plantas. Então, ela mesmo, essa haste aqui, que eu costumo chamar de chicote, que ela emite, ela procura uma estrutura e aí ela começa a se enrolar nessa estrutura, como vocês podem ver, e é assim que ela vai se sustentando. Ok, pessoal? E para fazer muda dessas plantas é muito simples. A gente basta tirar um pedaço, de preferência com folha, basta um pedaço com apenas um nó, que é essa junção aqui onde está as folhas, um nozinho, e plantar na terra ou no substrato, a gente tem a nossa muda. A gente faz ela por estaquia. As mudas dessa planta são todas feitas por estaquia. Então, um corte com 2 nós a 3 nós é o mais adequado para a gente estar fazendo muda dessas plantas. Certo, pessoal? Então é só cortar, ela enraiza muito fácil, mas nem sempre rápido. Ela enraiza fácil, mas pode demorar alguns meses, dependendo da época do ano, ok? E continuando esse assunto de enraizamento, essa é uma planta que gosta de calor, é uma planta mais adequada para climas mais quentes, mas se adapta a locais um pouco mais frios também, sem grandes dificuldades. Só que quando chega o inverno, ela dá uma parada, não é que a planta cai as folhas nem nada, mas ela dá uma parada no seu crescimento. E nessa época ela demora mais para enraizar. Então são apenas alguns detalhes, pessoal. Em relação a substrato, a gente pode usar desde uma terra adubada, desde que essa terra seja de boa qualidade, não seja muito argilosa e também nem excessivamente arenosa por causa do nematóide, é uma planta sensível a nematóide. Então, terras que sejam entre argiloso e arenoso são as mais indicadas e com muita matéria orgânica. Mas uma outra opção que talvez seja até melhor é o uso dos substratos prontos que a gente compra no mercado. Por exemplo, substrato do tipo floreira é muito indicado para essa planta. Ou substrato do tipo carolina, ou daqueles que a gente usa para fazer muda de hortaliça. Elas têm um ótimo desempenho nesse tipo de material também, pessoal. Que é um material escuro, rico em turfa, carvão moído, vermiculita e outros materiais, certo? Mas também é possível, principalmente as mais comuns, como a carnosa, o cultivo na terra adubada também. E, em relação à adubação, a gente pode usar adubos com maior teor de fósforo para essa planta, tipo 4,14,8, ou de violeta, ou de floração que usa em orquídea ou rosa do deserto. Adubos que se prestam para essa planta e dão boa resposta, certo? Melhora o enraizamento e acelera o desenvolvimento e a floração. Então esses adubos com maior teor de fósforo e de potássio são mais indicados. E em relação ao tempo médio que leva uma muda de estaquia a florescer, em média ela vai de 1 a 2 anos. Em geral, 2 anos bem cultivada para ela dar sua primeira floração, pessoal, ok? Essa é uma planta que geralmente a gente vai achar muda por estaquia ou muda enraizada já. Como vocês podem ver aqui, ó, essas aqui são mudas que eu faço para comercializar. Então, quem tiver interesse é só entrar no meu WhatsApp, que vai estar aí linkado aí no vídeo. São mudas que eu tenho de algumas róias, de algumas flores de cera, que estão para venda já devidamente enraizada, ok? Agora eu vou mostrar para vocês a roia carnosa, que é a mais comum, e a roia lacunosa, que é a de hábito pendente que eu falei. Vamos lá então. Pronto, pessoal. Então, estou aqui agora diante a roia carnosa, que vocês podem ver, certo? Então, essa é a flor de cera mais comum que a gente tem, que é a roia carnosa. Ela tem as flores com um rosa clarinho, com seu miolo um pouco mais escuro, ok? Planta extremamente de fácil cultivo, muito rústica.
Aqui vocês podem ver, ela está numa estrutura semelhante a outros vasos. Vocês podem notar que não precisa de um vaso grande demais para o cultivo dessa planta. Um vaso aqui de 30 centímetros de boca, né? E não precisa ser muito profundo, já é o suficiente, né? Com a profundidade normal, um vaso padrão, vocês podem ver. É uma planta bem antiga já, né? Já deu muitas voltas e voltas, já tirei muito corte dela para venda e pedaços até para presente também. O suporte está até meio torto já aqui, né? Por causa do peso, mas é uma planta muito fácil. Vocês notam que ela estava com a folha meio amarelada, pois ela estava no local com muita luz. Agora que o sol deu uma virada, já está batendo mais sombra, as folhas já estão começando a ficar mais esverdeadas e já está entrando a época do seu florescimento. Lembrando, pessoal, florescimento das flordeceras, das róias, geralmente é na primavera e no verão. Outono e inverno, geralmente elas estão mais paradonas, principalmente em locais mais frios, ok? Então, cultivo muito fácil. Essa aqui está na terra adubada, uma planta muito rústica, vocês podem ver, e ela está se espalhando. Aí aqui tem a outra, uma outra que eu tenho lá em vaso também ali na bancada, na mureta, que é a Roya pubicalix, uma das mais bonitas. Ela tem a flor vermelha, existe umas variedades mais escuras dela. Ela tem uma coloração muito bonita, as flores muito bonitas e um cheiro forte, geralmente à noite, ok? Ela tá aqui subindo, são dois vasos que já estão tomando, ó, vocês podem ver, ó, já tá subindo pelas bromélias e pela árvore. E ela tem uma folha muito bonita também, com esses detalhes em branco na folha. É uma planta linda, ok? Então é isso, pessoal. Então vocês tendo uma árvore para ela subir, um vaso em que você faça um suporte, ou um caramanchão dentro do orquidário, qualquer local que ela possa subir, desde que seja protegido o local, é um local adequado para você cultivar a sua flor de cera. Certo, pessoal? Então agora vamos ver uma outra flor de cera muito bonita também. Vamos lá? Pronto, pessoal, tô de volta. E essa aqui, como eu falei, é a Roya lacunosa, o nome dela. Flor de cera de porte pequeno, suas folhas, e diferente das outras que são trepadeiras, essa aqui tem um hábito pendente. E ela já floresceu bastante agora, vou botar bastante foto para vocês verem. E suas flores são muito perfumadas, geralmente à noite. São flores clarinhas, branquinhas, cor creme e são muito perfumadas. Então ela tem um cheiro bem gostoso e ela floresce bastante. Já floresceu e deve florescer mais. Dentre as flores de cera que eu mostrei para vocês, essa é a que tem um crescimento mais rápido, né? Ela é uma das que tem um crescimento mais rápido dessas que eu mostrei. Então, essa planta se forma com uma certa rapidez, o que é bem interessante. E ela é pendente. E vocês notem, o vaso é um vaso tamanho normal, um vaso tamanho de 15 centímetros de boca, muito usado para orquídea. E olha só como ela fica bonita pra caramba. Então, aqui, pessoal, mais uma planta que fica muito bonita numa varanda, tanto pela sua folhagem quanto pelas suas flores. Uma planta linda, fica bom num vaso de barro, num vaso bonito. É uma planta que eu recomendo, pessoal, e eu tenho dela aqui disponível também. Então essa é a flor de cera Roya lacunosa. Essa aqui tem o hábito pendente. Aqui é uma outra lacunosa que está se formando, foi aproveitamento de muda, isso aqui, de pedaço que caiu. Foi aproveitamento, está enraizando já e começando a pender. Essa é uma outra que eu já vou pendurar, que é uma matriz que eu fiz um corte dela, né? Então agora ela está enchendo de novo. Eu pelei essa planta para fazer as mudas, agora ela está enchendo novamente. Aqui, ó, essa aqui é a Roya Shepherd, que eu mostrei meio feia no outro vaso. Aqui ela já está mais bonita, já está enraizando. E ela também tem um hábito pendente. Então aqui eu penduro esses vasos e ele fica com esse mesmo aspecto aqui também, gente. E ela também tem a flor clarinha, cheirosinha também. Ok, gente? Então, para terminar, agora eu vou mostrar
uma de folha variegata para vocês. Vamos lá? Pronto, pessoal. Então agora aqui, para fechar o vídeo, nós estamos vendo aqui uma de folha variegata, que eu acredito ser uma Roya carnosa variegata. Essa é uma planta um pouco mais chatinha, que nunca floresceu na minha mão e ela demorou mais tempo para crescer, mas ela é muito bonita pela sua folhagem variegata. E ela aqui é uma trepadeira também, ela vai se enroscando e subindo. E ela é um pouquinho mais lenta, mas não é difícil o seu cultivo. Ela só demora mais tempo para crescer e para florescer. Mas só pela folhagem, ela já vale muito a pena. As plantas variegatas são muito bonitas, pessoal. Então essa é uma outra flor de cera. Aqui é uma outra Pubicalix, que é aquela vermelha que eu falei para vocês. Muito bonita essa aqui, quando florescer fica linda. Vocês vão ver nas fotos no vídeo, aí no decorrer do vídeo, como são bonitas as flores. Aqui a Australis, que eu falei, e aqui as outras. E é isso, pessoal, o que eu tinha para falar de flor de cera era isso. É uma planta que ainda tem muito que crescer aqui no Brasil. Tem muita coisa bonita, uma planta muito bonita que vale a pena a gente conhecer mais a fundo. E carece de muito material técnico científico dessa planta para o cultivo aqui, ok? E é isso, espero ter ajudado e colaborado um pouco. E se gostaram, deem um joinha no vídeo e vamos experimentar cultivar flor de cera também, galera, ok? Forte abraço a todos e até a próxima em Plantas e Orquídeas Sem Mistério. Agora eu fui!